Boa noite. Bom, em primeiro lugar, agradeço a presença de todos, né? Todos interessados, aí pelo menos um bom número de interessados em saber o que se passa com a sua cidade, né? Que a finalidade dessa audiência pública é exatamente isso, é a gente chegar mais próximo da população, mais próximo da comunidade e nada mais, nada menos do que uma prestação de contas, mostrar o que está acontecendo na prefeitura, levar o mais próximo de vocês possível tudo o que acontece na prefeitura, como nós encontramos a prefeitura, o que está sendo feito e qual o planejamento que está sendo feito para a sequência da administração. Essa audiência pública ela será levada também para os bairros, claro que num molde menor, mas também será levada para todos os bairros da cidade, para que a gente chegue mais perto da população, se aproxime da população, preste contas do que está sendo feito e também para que a gente receba tudo que a população precisa, cada bairro, cada localidade. Apesar de nós morarmos todos em Rolândia, mas cada região tem a sua necessidade em particular, cada região, cada bairro tem alguma coisa em específico, uma reivindicação especial para levar para a administração pública. Então essa é a finalidade. Essa é a primeira, certo? Nós pretendemos fazer mais vezes, convocar a população mais vezes para fazer essa prestação de contas. Isso nós queremos e vamos fazer com que se torne uma rotina. Da doação, que é o que a gente mais viu a partir do dia 11 de janeiro, que foi a data daquela chuva toda, da maior tragédia que a cidade já teve, né? Nos dias que se seguiram ao dia 11 de janeiro, a cidade experimentou talvez um show de solidariedade, de doação, né? Após a gente ver a gravidade da situação, nós identificamos um local para abrigar as pessoas que perderam suas casas ou que não podiam ficar em casa, e o que se viu após isso foi muita gente se oferecendo para ajudar. O que tinha de doação 2, 3 dias após, lá no Colégio Vitório Franklin, foi alguma coisa assim impressionante. Então o vídeo fala disso, solidariedade, de ajudar sem esperar retorno, de se doar simplesmente por querer, por sentir vontade de fazer o bem, de sentir vontade de fazer alguma coisa pelo próximo, E a lei da ação e reação, você faz o bem, um dia o bem volta para você. O contrário também é válido, certo? Então nós vimos aqui um show de solidariedade. Essas pessoas que nós tivemos no Colégio Vitório Franklin, ao longo de quase um mês, são pessoas que realmente amam a nossa cidade, são pessoas que realmente gostam da nossa cidade, que se importam com o cidadão de Rolândia e que se doaram e que estão dispostos a qualquer coisa pela nossa cidade, certo? Doação é isso, certo? Esse é o verdadeiro tipo de solidariedade. Curioso é que hoje nós estamos em 2016, nós temos nas mãos ferramentas muito importantes. O homem tem a capacidade de desenvolver ferramentas para serem utilizadas por bem, Por exemplo, internet, redes sociais, E o homem, ao mesmo tempo que ele tem a brilhante capacidade de desenvolver tudo isso, ele também tem a brilhante capacidade de deturpar o uso disso tudo, certo? Então o que nós temos visto, além do show de solidariedade, nós temos visto muito pseudo show de solidariedade, certo? Então, ser solidário é isso, é se doar sem esperar retorno. Amar a cidade de Rolândia é isso. Amar a cidade de Rolândia não é a gente entrar dentro de um buraco no asfalto, gravar um vídeo e soltar na internet. Ir na rua, na estrada rural, gravar um vídeo, colocar no Facebook. Poxa, o prefeito não levanta as nádegas da cadeira, fica o dia inteiro no consultório, Isso, na verdade, não traz nada para a cidade, Nós estamos totalmente abertos na prefeitura, nós temos um dia só para receber o público. Quem tem alguma coisa para contribuir para a cidade, nós temos o enorme prazer de receber todo mundo. Nós recebemos todos os dias várias pessoas que verdadeiramente amam a cidade para nos levar projetos, ideias, de graça. E elas não querem compartilhar, não querem aparecer de jeito nenhum. Essas são as verdadeiras pessoas que amam Rolândia. A gente vai fazer um raio-x, secretaria por secretaria,
começando pela Secretaria de Assistência Social. Talvez foi a que mais trabalhou nesse período, né, Rosa? A Secretaria de Assistência Social foi a mais acionada. No momento em que choveu aquele volume impressionante, nos 14 primeiros dias de janeiro, foram registrados mais de 400 milímetros de chuva. Isso é um volume absurdo de água, né? Então, na terça-feira de manhã, nós chegamos na prefeitura, vimos o quanto é que estava, qual a gravidade da situação, e nós imediatamente entramos em contato com a Defesa Civil de Curitiba, a Defesa Civil do Estado. A Defesa Civil do Estado nos orientou a convocar a Defesa Civil de Rolândia para nos auxiliar, que no final da tarde a Defesa Civil do Estado estaria em Rolândia. De fato, eles chegaram na terça-feira à tarde, prontamente nos atenderam. Mas, para nossa surpresa, quando nós fomos convocar as pessoas da Defesa Civil, não existia Defesa Civil em Rolândia. Nós tivemos que montar ali de imediato, né? E aqui a gente louva bastante o trabalho de todos os funcionários da Prefeitura que se dedicaram 24 horas por dia, né? Diogo, né? Pessoal, não vamos citar nomes porque senão a gente vai ser injusto com algumas pessoas, mas está aqui um exemplo, né? E 24 horas para montar relatórios, porque a gente tinha que correr contra o tempo. O tempo era nosso, né? A gente tinha que correr mais do que ele. Nós definimos o Colégio Vitório Franklin, lá ficaram 38 famílias abrigadas durante um período. Nós tivemos um total de 250 famílias desalojadas, foram quase 56 casas destruídas, foram mais de 9 mil residências com algum tipo de avaria, com algum grau de dano, né? E aí, mais uma vez, a gente volta na parte da solidariedade. O pessoal que se dividiu, que se revezou, dormiu, cozinhou, organizou tudo, né? Escoteiros, a igreja, a IPI, né? A pastora Dilson, a Igreja Católica, pessoal que não mediu nenhum esforço para estar lá 24 horas por dia, tentando dar o maior conforto possível para aquelas famílias que perderam as suas casas de repente, do nada. Naquele mesmo dia, por não ter defesa civil, nós tivemos que organizar tudo, de sopetão. Não tínhamos nada, partimos do zero para tudo aquilo que se formou no primeiro dia. Organizamos tudo, não faltou nada para aquela população, para aquele pessoal, para aquelas famílias que estavam abrigadas lá no Colégio Vitório Franklin. Então, isso foi o mais impressionante, é o que eu pessoalmente gosto mais de destacar. As pessoas que se voluntariaram logo de início, que se prestaram a ajudar, sem perguntar o que elas ganhariam em troca. Ao mesmo tempo que a gente tinha que organizar tudo isso, nós tivemos que organizar pessoas para começar a preencher o decreto de calamidade, né? Muita gente cobrava, poxa, mas a prefeitura está demorando para decretar a calamidade, poxa, mas que coisa, por que está demorando tanto assim? Não dá para decretar calamidade ou estado de emergência num estalo de dedos. Isso tem que seguir uma regra, né? Isso é estabelecido pela Defesa Civil. A Defesa Civil montou um QG dentro da prefeitura, com alguns funcionários, e isso tinha que ir alimentando um sistema que, a partir de um determinado momento, automaticamente ele identificava o estado de emergência ou de calamidade pública. Então muita gente falava, mas decreta o estado de emergência. E aí o pessoal da Defesa Civil do nosso lado, não, calma, prefeito, porque vai passar do volume de recursos para dar calamidade pública. Se o senhor fizer isso agora e tomar alguma atitude, pode dar improbidade administrativa para o prefeito, pode prejudicar o município. Então vai com calma, na hora certa isso vai acontecer. Aconteceu, decretamos o estado de calamidade pública. Na sexta-feira, na segunda-feira o estado do Paraná reconheceu o estado de calamidade pública. Na segunda-feira subsequente, o governo federal reconheceu o nosso estado de calamidade pública. Relacionado à Secretaria de Assistência Social, nós tivemos CRAS, CREA, Secretaria da Mulher, tudo foi comprometido, Nós tivemos um CRAS interditado, né, Luiz? Ainda está, né? Então, tudo isso são prejuízos que não estavam no nosso orçamento. É óbvio que ninguém prevê um evento dessa magnitude, tá? Então, nós tivemos que fazer todo o planejamento novamente, porque nós temos que deslocar recursos de um lugar que não estava, tirar de um lugar para colocar nesse prejuízo que não estava previsto.
Tudo isso vai ser feito, alguma coisa vai vir de recurso do Estado, recurso do governo federal, mas muita coisa a gente vai ter que fazer com recurso próprio também. No dia seguinte, isso foi na terça-feira, na quarta-feira nós recebemos da Defesa Civil os kits, dormitórios, higiene pessoal. A resposta da Defesa Civil foi bastante rápida. Cestas básicas, né, alimentos doados, passam de 700 cestas básicas doadas pela população, caixas de leite, cidades vizinhas e até mesmo cidades bem distantes de Rolândia trouxeram caminhões de água. Caminhões de água potável, águas em copo, em garrafa, em galões, Pato Branco, Cornélio Procópio, até de Ribeirão Preto, muita gente solidária nesse momento. Pessoas que tinham poços artesianos em casa, nas suas residências, abriram seus portões para que as pessoas fossem lá e pegassem água de poço artesiano, sem cobrar absolutamente nada por isso. E ali embaixo a equipe que ficou se revezando 24 horas por dia, cozinheiras, assistentes sociais, psicólogas, tudo isso organizado em um dia. Toda essa estrutura começou do zero e resultou nisso aí. Certo? Ninguém ficou desassistido, ninguém se queixou, todos foram muito bem assistidos, 24 horas por dia, todo momento que precisavam de atendimento médico, a gente providenciava. Tinha algum problema, o que vai ser feito? Ao mesmo tempo em que a gente dava assistência para essas famílias todas, estava sendo elaborado todo aquele prejuízo, para encaminhar para Brasília, o decreto de calamidade pública, os recursos financeiros do aluguel social. Isso chegou hoje. Chegou hoje. A gente enaltece o trabalho da nossa secretária de Ciência Social, a Rosi, que se empenhou 24 horas por dia para correr atrás desse aluguel social. Isso hoje nós conseguimos, graças ao seu empenho. Alteração da lei de benefícios do município, estabelecimento de benefício eventual para situação de vulnerabilidade temporária. A partir do decreto de calamidade pública, abre-se uma exceção. A partir daí, pelo reconhecimento do governo federal, proporciona que as famílias que se cadastraram na Secretaria de Assistência Social possam efetuar o saque do Fundo de Garantia. O saque do Fundo de Garantia começou hoje aqui de manhã no Nanuc, às 9 horas da manhã. Nós tivemos conversas ao longo dos dias com o pessoal da Caixa Econômica Federal, eles montaram toda a estrutura aqui do lado, trouxeram o pessoal deles, nós cedemos o Nanuc, o pessoal espera aqui ser chamado para ser atendido ali, logo ao lado. São 1.750 famílias cadastradas, o que vai resultar em torno de 6.000 saques do Fundo de Garantia. Isso vai resultar em um volume de recursos próximo de 10 milhões de reais. A pessoa faz o saque hoje, o dinheiro cai na conta dela em 5 dias. Certo? 10 milhões de reais, de todas as notícias ruins que nós tivemos no nosso município, essa é uma notícia boa, porque pelo menos é recurso que vai entrar no nosso comércio. É gente que vai gastar aqui na nossa cidade. Talvez não só para reparar a sua casa que rachou, fazer um conserto, fazer uma reforma, mas para comprar alguma coisa. De qualquer maneira, num período curto de tempo, 10 milhões de reais vão estar circulando dentro do nosso município. E outra coisa, Rolândia foi a cidade que mais rapidamente conseguiu organizar todo esse aparato para começar a efetuar o saque do Fundo de Garantia. A primeira cidade de toda a região que conseguiu organizar o saque do Fundo de Garantia para toda a população que foi cadastrada na assistência social. E agora, essas famílias, algumas famílias voltaram para suas casas, outras voltaram para casa de amigos, de parentes, e agora, com a definição do aluguel social, nós temos condições de, naquelas famílias que estão cadastradas na assistência social, conseguir, por um período de tempo, conseguir pagar o aluguel dessas famílias, até que a gente consiga definitivamente ou reconstruir, ou a pessoa mesmo reconstruir. Hoje, nós acho que vai aparecer ali mais para frente, mas nós fizemos uma notificação, nós notificamos a construtora lá do conjunto Tomina Gatani, porque lá foram identificados alguns erros de engenharia, então nós fizemos a notificação da construtora do Tomina Gatani, pelo menos para dividir a responsabilidade do que vai ser feito daqui para frente.
Mais um vídeo. E agora então a gente mostra a situação lá em Rolândia. A cidade está desabastecida de água. Os repórteres Larissa Trevisan e Valdeci Jorge estiveram lá agora à tarde e mostram um cenário devastador. Esta é a unidade de tratamento de água de Rolândia. O cenário é devastador. A água arrastou quase tudo por aqui. Postes, máquinas, maquinário pesado, tubulação, vegetação e até a pista. Aqui para cima, uns 500 metros, no Ribeirão Ema mesmo, fica um dos pontos de captação da Sanepar aqui em Rolândia. Mesmo que a estação não tivesse sido completamente destruída e inundada pela chuva, ficaria impossível de captar a água e mandar aqui para a estação de tratamento. Isso porque a enchente também rompeu as duas adutoras da estação. Com aproximadamente 62 mil moradores desabastecidos há 3 dias, onde tem água, tem fila. Vai ser meio difícil para nós, porque eu tenho 2 famílias, que é minha mãe, que não tem condições de buscar água nem nada, então eu vou buscar para ela e para meu pai lá. E para mim, que tem crianças pequenas também, que é a netinha, tem a minha menina. A prefeitura divulgou uma lista de 7 lugares com poço artesiano que estão fornecendo água para a população. A maioria são empresas privadas, como a do José, que mesmo diante do caos, abriu espaço para a solidariedade. Quem deu a água foi Deus, e não é eu que vou cobrar não, vai ser de graça para todos que quiserem aí, que se quiser tirar 200 mil litros por dia, dá para tirar. Dá para ajudar bastante gente? Dá para ajudar muita gente, dá para ajudar... Olha, eu acredito que pelo menos 20 mil pessoas, 30 mil pessoas dá para ajudar. Além do abastecimento de água, a chuva comprometeu também a estrutura de dezenas de casas aqui em Rolândia. No conjunto Ernesto Francischini, a cena é desoladora. Este muro de arrimo, que tinha 7 metros de altura, caiu e quase atingiu as 2 casas aqui embaixo. A turma da Defesa Civil veio e já falou que vai desabar. É só uma questão de tempo. A minha já teve rachadura, teve afastamento, entendeu? Deslocamento do chão, mesmo da terra, porque a terra tá fofa, tá oca. Nesta outra casa, no mesmo bairro, a rachadura em um dos muros é enorme e o chão está cedendo. Cenário que se repete em diversos bairros da cidade. A Defesa Civil já interditou 150 casas. Muitas famílias tiveram que ir para casas de parentes e amigos. E até esta quarta-feira, cerca de 40 pessoas estavam desabrigadas e foram alojadas na Escola Municipal Dr. Vitório Franklin. Alguns funcionários também da Prefeitura, servidores, né, estão vindo para colaborar na organização dos serviços aqui, e aí nós vamos fazer uma escala de trabalho para manter eles aqui confortáveis o máximo de tempo que a gente puder. O número de desabrigados deve aumentar, mas a boa notícia é que as doações não param de chegar. Roupas, fraldas, cobertores, colchões, alimentos não perecíveis, água, material de limpeza e higiene pessoal. Cerca de 30 voluntários trabalham dia e noite para receber os donativos. A Anútia, de 14 anos, é uma delas. Um exemplo de que ajuda não tem idade. Olha, o meu grupo, que é o Grupo Escoteiro Caviuna, sempre idealizou que você ajudando uma pessoa, você ajudando o próximo, essa pessoa vai poder te ajudar depois. Porque é uma gratidão muito grande. Você chega aqui, você vê tudo isso, você fica emocionado. A casa da Maria Cristina foi uma das interditadas. Ela buscou abrigo na escola e não sabe quando vai poder voltar ou se vai poder voltar para lá. Mas nem isso é motivo de tristeza para ela, que já dormiu de pijama novo essa noite. Tá dando de boa aqui, cara. Que magadão maravilhoso, eu ganhei. Por que eu vou chorar? Tem gente bem pior que nós. Nós estamos muito bem recebidos aqui. Tem comida, tem água, tem tudo. Tá entendendo? É isso aí. Não faltou nada. A todo momento o pessoal foi bem atendido. Isso aí só para ter uma ideia, talvez nem todos tenham noção, nem todos tenham ido pessoalmente nos lugares onde caiu a ponte, onde as estradas rurais foram danificadas, mas essa é a realidade de Rolândia 2, 3 dias após a chuva, certo? Só quem viu de perto sabe o tanto que a cidade perdeu com isso. Foi a cidade mais comprometida de todas as cidades do Paraná, que teve o maior volume de prejuízos materiais, e não bastasse isso, um óbito. A única cidade que teve um óbito em toda a região, que aí também não, todos os danos materiais não pagam uma vida perdida. Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Urbano.
A Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Urbano ficou encarregada de fazer todas as visitas, as vistorias nas residências, interdita ou não interdita, a pessoa tem que sair de casa ou não, né, pode permanecer em casa com segurança ou não, vai para o abrigo, qual que é o destino daquelas famílias. Então, a pessoal da Secretaria de Planejamento foi, junto com a Defesa Civil, vistoriar toda a cidade. Casas, residências, patrimônio público, patrimônio privado, ruas, galerias, pontes, estradas, tudo. E aqui tem uma relação de alguns prédios, algumas edificações com interdição total ou parcial. O Fórum, o Colégio Kennedy, o CEMEI São José, PA da Vila Oliveira, totalmente interditados. A Emater, o CEMEI do Parigô de Souza, a Escola do Bartira, que vai ser reconstruída agora, vai começar a reconstrução da Escola do Bartira, o Museu Municipal, o CAC. Foram vistoriadas mais de 500 residências, esse número já passou disso muito, muito além disso. Projetos concluídos ou em fase de execução, em função da calamidade pública. A nova escola do Bartira, como eu falei, vai ser reformado todas as escolas e CEMEIs que foram comprometidas. A secretária Di teve que realocar recursos, espreme daqui, espreme dali, tirou e vai fazer com recursos próprios todas as reformas de todos os CEMEIs e todas as escolas. Região do Jardim Teresópolis, vias e pontes. A região do Jardim Teresópolis foi aquela região que o helicóptero do Graer teve que retirar aquela família que ficou isolada. A estrada e a ponte dos Pioneiros, a barragem do Engazinho, o projeto de recuperação das vias públicas. Tudo isso aí foi colocado no projeto de calamidade pública, que nós temos 90 dias para alimentar esse sistema, 90 dias a partir do dia 11, do dia da calamidade pública, mandar para Brasília dizer se vai ser aprovado o projeto ou não. Então o projeto chegando lá vai passar por uma análise e o governo federal vai dizer se vai vir recurso para a gente ou não. Vindo o recurso, a gente não sabe em quanto tempo, a gente espera que todos os recursos sejam aprovados e que os recursos sejam transferidos de imediato, o mais rápido possível. A gente precisa disso. Projeto de adequação da drenagem urbana que estão deficientes ou foram danificados com as chuvas, está tudo aí. A gente tirando uma lição de tudo isso que aconteceu, claro que foi um volume de água absurdo, foi um volume de água muito além do habitual. 14 dias de janeiro foram 400 milímetros, mas isso serviu para mostrar para a gente que o nosso sistema de água, de drenagem da cidade está totalmente obsoleto. A gente tem que rever totalmente o sistema de drenagem da nossa cidade. Galerias. Rolândia possui 105 quilômetros de rede pluvial. 5 quilômetros, 5 mil metros estão subdimensionados, ou seja, não comportam o volume de água atual. Certo? 14 mil metros, 14 quilômetros entupidos. E aí a gente tem que fazer o meia-culpa, Que aí é aquele lixo que a gente joga na data, no terreno vazio, é aquela garrafinha PET, é tudo aquilo que vai com a chuva, vai com a enxurrada para o bueiro, entope o bueiro e acaba tendo como consequência tudo isso aí. Então, um pouquinho de tudo isso que aconteceu, nós temos uma parcela de culpa também. Tominagatane foi o conjunto mais atingido. Recursos necessários para os reparos, 3 milhões e 500 mil reais. Isso para a gente refazer essa rede de tubulação que está obsoleta. Então teria que se fazer um investimento em torno de 3 milhões e meio de reais para readequar as galerias da cidade. Conjunto Tominagatane foram 91 residências danificadas e o motivo principal, a falha de projeto e execução da obra. Certo? Isso é uma outra coisa que a gente tem que mudar. A gente vai começar a sentar e elaborar um plano diretor agora, Então, uma coisa que a gente tem que rever. Locais onde são feitos os conjuntos. Isso tem muita coisa que a gente precisa rever. Maneira como é feita a drenagem, as galerias, tudo isso é coisa para a gente começar a planejar. E isso é que é o planejamento da cidade para o futuro, para evitar que tragédias como essas aconteçam. Talvez não em situações de chuva como essa, mas pelo menos que se tiver alguma situação parecida, que se amenize um pouquinho a situação. E ali é o que eu falei agora há pouco atrás, a prefeitura acionou a construtora extrajudicialmente para a execução dos reparos. Já que houve erro de projeto de execução, pelo menos que se divida as responsabilidades com a construtora. O que está por vir? Recap das ruas da Vila Oliveira, todas aquelas são obras de recap que fazem parte daqueles recursos dos 8 milhões e meio que foram liberados para o município. Agora, com o término das chuvas, a gente espera que as chuvas parem, pelo menos um pouquinho,
aí a construtora tem condições de retomar todas essas obras que estão previstas para o ano de 2016. Todas as obras vão ser reiniciadas de imediato e aí o prazo de entrega de todas elas. Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde talvez seja a área uma das áreas mais carentes do município, né? Quando nós assumimos a prefeitura, a gente sabia que tinha um desafio grande pela frente, postos de saúde a serem reformados, né? Estrutura a ser refeita, mas com a chuva isso piorou muito. Então todas as unidades básicas de saúde foram comprometidas, interditada, não tem, né? Fisioterapia da Vila, era o posto da Vila. Mas aí a gente tem que ressaltar que, em paralelo com toda essa crise, essa chuva que todos nós tivemos, tem o problema da dengue também, né? E como não bastasse somente a dengue, agora tem a zika e a chikungunya também para a gente se preocupar, né? Então, ao mesmo tempo que as ações de recuperação de toda a estrutura da saúde estavam sendo planejadas, a gente tinha que executar também, ou manter em paralelo, as ações de combate ao mosquito da dengue. Isso não pode ser deixado de lado. Ao mesmo tempo em que se fazia essas ações, todo o pessoal da vigilância sanitária manteve as ações de combate ao mosquito da dengue, com campanhas, com visitas, e elas foram até intensificadas durante esse período todo. Aqui todas as estruturas que sofreram algum tipo de dano, né, rachaduras, desde as mais leves até algumas mais graves, mas a que teve maior comprometimento foi a fisioterapia do posto da Vila Oliveira. Aqui algumas ações, o helicóptero do Graer descendo no campo do Nacional, o Colégio Vitório Franklin, né, bastante o volume de doações que nós recebemos, né? Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, aí tem a ver com a parte das estradas rurais e de pontes, né, que foram comprometidas, talvez o maior prejuízo de todas as chuvas. E aqui a gente tem também a destacar, falando em solidariedade, a parceria de todos os agricultores. Em todo momento eles se dispuseram a nos ajudar, né, fazendo parcerias com a prefeitura, ora com maquinário, ora com pessoal, ora com combustível, mas todos ajudaram, se prontificaram a nos ajudar na reconstrução das pontes. É claro, é óbvio que todas essas pontes foram reconstruídas do modo paliativo, simplesmente para permitir o direito de ir e vir das pessoas, para que naquele momento as pessoas pudessem se deslocar, que os agricultores pudessem escoar a safra e que com a proximidade das aulas as crianças pudessem voltar para as suas escolas. De ações. Uma coisa que incomodou bastante por causa da chuva foi aquela lagoa que se formou no final da Avenida Brasília, uma lagoa gigante, né, que se formou lá. Aqui ele tem um projeto que vai ser executado em poucos dias, se Deus quiser, em definitivo, para resolver aquele problema que já vem de anos atormentando a população que mora na região e os comerciantes. Mas, mais uma vez, como paliativo e obra emergencial, teve que se cavar uma valeta. É um transtorno para a população? É um transtorno grande. Uma valeta de 400 metros com 7 metros de profundidade. Mas pelo menos resolveu. Drenou aquela água toda que estava se acumulando no final da Avenida Brasília. Agora, com o final desse imbróglio aí, vai ser resolvido, vai ser refeito todo esse caminho, esse trajeto, resolvendo em definitivo todo esse problema. O governo do estado encaminhou, além das máquinas, através da Codapar, combustível. Nós recebemos 20 mil litros de combustível agora do governo do estado. Caminhamos os ofícios para a reconstrução das pontes, estamos atrás de recursos para a reconstrução da Estrada dos Pioneiros, aquela estrada do Vanzela, junto com a ponte. Aí são fotos, a lagoa na Avenida Brasília e as pontes, algumas pontes que nós visitamos, ali já com as medidas paliativas. E a valeta ali da Avenida Brasília. Secretaria de Educação, esse é o custo de cada escola que foi comprometida com as chuvas, e aí os valores que terão que ser investidos para os reparos necessários para que elas voltem a funcionar normalmente. Aqui são algumas fotos, né? Aqui em cima com
Na semana da chuva, nós estivemos em Maringá com uma reunião com o governador, com a vice-governadora, o Silvio Barros, Ricardo Barros e o ministro da Integração, Gilberto Ock, que já saiu, planejando as ações a serem tomadas também em cada cidade. Aí as obras de recap, recuperação, pelo menos em alguns momentos, em alguns lugares, algumas medidas paliativas e de emergência, que fazia parte da infraestrutura. Sem chance. Alguns caminhões em cima parados, sem pneu, sem alguma parte, tira uma parte de um caminhão, coloca no outro, tira de um trator, coloca no outro, né? Então, sem maquinário para fazer os reparos necessários. Ah, mas por que não faz asfalto? Por que não faz tapa-buraco? Porque não tem rolo, não tinha rolo compressor. Certo? Fizemos para o conserto o rolo compressor, arrumou, usou um dia, quebrou. Mandou para arrumar, usou um dia, quebrou de novo. Ah, mas não tem uma empresa licitada para alugar? Tem, mas o rolo estava quebrado também. Certo? Então, agora na semana retrasada, nós fizemos o pedido de um rolo, compramos um rolo. Se Deus quiser, ele chega na sexta-feira, né, Maria do Carmo? Não pode nem ouvir falar de rolo. Mas deve chegar na sexta-feira e aí as obras de recap vão recomeçar. O que vocês viram aí desde segunda-feira, ontem, né, acho que quando abriu um pouquinho de sol, o tapa-buraco. O tapa-buraco é provisório. Né? Só nós precisamos que dê uma sequência de dias sem chuva para que se faça a lama asfáltica. Né? Então o tapa-buraco vem primeiro para fazer pelo menos aqueles buracos, aquelas crateras. Né? Tem foto aí? Essas são as máquinas aí. Então, com a aquisição desse rolo, a gente espera que se resolva esse problema. Aí a gente nós fizemos a contratação também de alguma mão de obra, né? Então aí o Vanderlei, que é o secretário de infraestrutura, organizou 3 equipes que vão sair pela rua, pela cidade toda, aí fazendo mutirão de recap, de reconstrução do meio-fio, das calçadas, pintura, desentupimento de bueiro, roçagem, tudo isso vai ser feito assim que a chuva der trégua. Não adianta você fazer um tapa-buraco ou fazer uma lama asfáltica se está chovendo. Você faz o trabalho de manhã, à tarde o trabalho está perdido. Então é preciso que se tenha alguns dias, uma sequência de dias de sol para que se inicie esse trabalho. Certo? Vai ser recapeada a cidade toda. Né? Nós esperamos fazer isso. Em quanto tempo? Não sei. Vai depender de clima, vai depender de uma série de fatores. Mas a intenção é fazer o recap com lama asfáltica em toda a cidade, certo? Não? Bom, pessoal, então é isso. Aqui a gente tem, nós estamos, para finalizar também gostaria de dizer que muitas obras, elas são, a gente pode ver, a gente pode olhar, né? Nós vemos nas ruas, no mato, na estrada, mas tem muita coisa que é feita também que não é vista. Né? Nós temos o Francisco e o Milton Facione, que estão fazendo um trabalho excepcional de uma reestruturação da administração, né? Uma reforma administrativa. Né? Então, o Milton está formando um organograma novo da administração, com 10 secretarias e com algumas coisas diferentes. Né? Nós queremos fazer alguma coisa além, dar um passo além. Então, nessa estrutura nova da administração, nós colocamos, por exemplo, tem ali o Paulo Gaffo, não sei onde é que ele está, ali. Mas o Paulo é um holandiense que mora na Alemanha já há muito tempo e que se prontificou a trabalhar por Rolândia na Alemanha. Então, hoje ele é um funcionário da prefeitura, vai se encarregar voluntariamente, sem receber salário, por buscar recursos na Alemanha, na Europa, em todos os países onde ele tem contatos, para trazer algum tipo de recurso, tanto para a calamidade pública, como alguma forma de investimentos para a nossa cidade, né, de forma voluntária. E nesse organograma, colocamos também escritórios de captação de recursos em Curitiba e em Brasília.
certo? Nós teremos pessoas que vão nos representar em Curitiba e em Brasília. A qualquer momento que a cidade precisar, terá uma pessoa lá para nos representar, qualquer hora, a qualquer momento, que tenha entrada, que tenha conhecimento com ministérios, com secretarias e por aí vai. Então é um avanço. Tem muitas outras coisas que serão apresentadas em breve. Muita coisa. Por isso é que às vezes a gente não vê. Para finalizar, então eu só queria reforçar que essas audiências serão frequentes, nós faremos mais e queríamos que cada vez mais tivesse a participação de mais gente, que a gente sabe que tem muita gente que quer ajudar a cidade, tem muita gente que gostaria de colaborar de alguma maneira, então esse é o momento. E nas reuniões que nós vamos fazer nos bairros também, essa reunião, claro, menor, em moldes menores, mas nós vamos fazer nos bairros, que é o momento dos moradores levarem para a gente ideias, sugestões, quais são os planos, quais são as necessidades de cada bairro, de cada rua, críticas, claro, por que não? Então, a participação, ela é bem-vinda, mas dessa forma participativa. Então, gostaria que todos voltassem e que mais vezes nós tivéssemos mais pessoas participando, tanto nessa reunião quanto nas reuniões dos bairros, certo? Só lamento a ausência de algumas pessoas, que infelizmente gastam 24 horas do dia em redes sociais criticando sem fundamento e que na hora de participar elas não vêm. Infelizmente, E eu gostaria também, mais uma ação da Prefeitura, eu gostaria de dizer que nós fizemos um boletim de ocorrência na delegacia, foi encaminhado para o fórum e já está na Delegacia de Investigação de Crimes Cibernéticos em Curitiba, contra 2 pessoas e 2 páginas daqui de Rolândia, certo? Então, crítica, perfeito, sem problema nenhum. Quem entra na vida pública tem que ser criticado, tem que ouvir crítica e tem que ouvir sugestão. Agressões pessoais, isso não. Isso já não faz parte da democracia, certo? Então, todo tipo de crítica e de ação nesse sentido, a resposta será essa. A gente quer a participação de todos, nós fazemos questão disso, mas de forma construtiva, de forma participativa, de forma inteligente, como vocês estão fazendo hoje, a quem eu agradeço e parabenizo a todos pela presença hoje à noite. Que venham mais vezes. Obrigado a todos. Alô? Bom, dando seguimento, eu gostaria de fazer 2 esclarecimentos. Em relação à Defesa Civil, como o prefeito Francesconi disse, nós pegamos a Defesa Civil totalmente desestruturada. Todas essas ações que foram passadas aqui na frente foram feitas por 4 pessoas ligadas diretamente à Defesa Civil, tá? O José, o Diogo, Ana Zubiolo e eu. E no momento, como nós não tínhamos nada organizado, então nós nos organizamos e nós temos como meta, inclusive, deixar a Defesa Civil organizada agora para o município o mais breve possível. O FGTS, ele está sendo feito aqui das 10 horas às 15 horas e ele vai ser feito até o dia 23 deste mês. E apenas 200 senhas vão ser distribuídas por dia. Então essa informação é importante para aquelas pessoas que precisam e necessitam desses recursos. E os procedimentos para recurso da Defesa Civil, que houve também alguns questionamentos, hoje eu estou como coordenador da Defesa Civil, tudo depende dos relatórios, tudo depende de um sistema, tudo depende das informações que são inseridas nesse sistema. Tudo tem prazo, tudo pré-determinado. Tá? Então, à medida que nós tivermos notícias de alguns recursos que porventura nós recebemos da Defesa Civil, nós vamos usar todos os meios de comunicações, imprensa, jornais, mídias sociais, Câmara de Vereadores, para que possam levar a cada morador o que realmente está acontecendo. E como o prefeito disse, nós estamos à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida que porventura alguém tenha.
Nós vamos abrir agora 15 minutos para que, sobre tudo que foi comentado aqui, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica, por favor, fique à vontade. E assim que a gente finalizar esse período aí de 15 minutos, caso alguém tenha mais alguma outra pergunta, né, pode ser escrita em um papel, alguma coisa com endereço, telefone, que depois a gente vai respondê-la para os respectivos moradores. Pois não? Boa noite a todos. Em nome dos moradores do Residencial Lagoa Verde, eu agradeço a iniciativa da Prefeitura de providenciar essa audiência pública. Só para esclarecer os nossos moradores daquele bairro tão judiado que foi nessa enxurrada, com o rompimento mais uma vez daquela lagoa. Eu vi uma linha ali nessa prestação de contas, nessa audiência, que fala da Lagoa Verde, mas foi muito rápido, a gente não conseguiu ver. Eu pergunto, o que efetivamente e quando vai ser feito para resolver para sempre aquele problema? Porque é a segunda vez que ela rompe e se não for feita alguma coisa muito séria, muito rápida, não vai ser a segunda. Dário, por gentileza, o senhor prefeito. Com relação àquela localidade, a obra definitiva está em fase de licitação. A abertura do envelope vai ocorrer agora dia 18. Acreditamos que a empresa vencedora, após os trâmites burocráticos, deve iniciar essa obra já no mês de abril. O prazo contratual é de 180 dias, mas acreditamos que isso vai ocorrer bem antes da conclusão. Como é uma obra que tem 1,5 km de comprimento, é claro que a gente vai priorizar os primeiros 300 metros que atende o bairro, né? E a partir daí é a zona rural. Então a parte do bairro mais crítica, eu acredito que vai se resolver num tempo bem mais curto. Realmente não é uma obra barata, ela vai custar por volta de R$ 1.700.000. É o que eu tinha a dizer. Até só reforçando com relação a essa obra, mas será que ela não se encaixa no decreto de calamidade pública? Né? Quando se decreta calamidade pública, não precisa de licitação, a dispensa de licitação, não é bem assim. Né? Então, nós fizemos de tudo com relação, porque esse recurso foi liberado pela SEDU. Né? Então, nós entramos em contato várias vezes com a Secretaria para tentar a dispensa da licitação. Né? Até o pessoal que entrou em contato levou várias broncas do pessoal da Secretaria para não ligar de novo. Né? E esses dias chegou um documento, né, afirmando que realmente não tem como haver dispensa de licitação para essa obra. Então, vai ser aberto os envelopes em março, agora dia 18, e o prazo de execução é de 180 dias. Boa noite a todos. Eu sou presidente da PMF do CIMEI aqui Central, São José. Eu até vi nos vídeos que tem ali a reforma do CIMEI, consta o São José, até o valor até alto, 47 milhões ali. E a gente está pedindo que a área central ela merece um CIMEI novo. Um CIMEI para nós, porque a nossa área ela é alugada. Ela não é o CIMEI da prefeitura. O prédio lá é locado. Paga um valor até alto. E a gente já foi procurar o prefeito anterior, que eles alegam que não tem terreno, que não dá. E aí a gente agora está pedindo um CIMEI para a área central. Talvez a reforma não seria, talvez agora no momento pode ser que sim, mas às vezes não compensa, porque a gente gostaria de um CIMEI novo. E outra coisa que a gente estava pedindo seria, porque os pais trabalham, então seria o horário das 6h30 às 6, tipo 12 horas de trabalho. Aí o funcionário público 6 horas, seria como se fosse 2 turnos para os professores. Talvez isso mais para frente, né? Mas a gente gostaria de estar reivindicando isso também. Ótimo. Tá? Obrigada pela sua colocação, isso é muito pertinente. Nós já estivemos conversando essa semana com o prefeito, com o chefe de governo, sobre essa situação do CIMEI São José. O CIMEI São José, a princípio, era um CIMEI que ele ia fechar,
né, há alguns anos atrás, em 2010, e tinham apenas 50 crianças. Hoje nós atendemos 280 crianças. Então, era um CMEI que nós estamos pagando aluguel, é fato isso, mãe. Só que o que nós precisamos? Nós temos o PAR, isso faz parte do CIMEC, que é um programa do governo federal. Esse PAR é o Plano de Ações Articuladas. E é nesse PAR que nós aguardamos para estar solicitando um novo CMEI, uma nova creche. Tá? Isso nós vamos estar fazendo sim. Inclusive, o PAR, ele abre agora. Tá? Então, nós estaremos fazendo amanhã e depois, uma pessoa da secretaria que mexe com esse programa do governo federal vai estar em curso, e quando abre o PAR, nós fazemos a adesão desse CMEI. Já é uma realidade nossa, tá? Que é o nosso desejo, sim, que nós estivemos conversando essa semana sobre isso. Tem terreno, sim, tá? Aqui no centro. Nós temos terreno para estar construindo essa creche, sim. Isso mesmo. Então, essa outra questão, mãe, a respeito das 6 horas, é um desejo da comunidade, né? É um desejo da administração também, porém nós temos que estudar isso, porque o que acontece? Quando nós pensamos nesse atendimento de 6 da manhã até 6h30 da manhã até 6h30 da tarde, nós temos uma resolução, que é a resolução 5 de 2009, e nós temos o parecer 20 de 2009 também, que fala a respeito disso, da permanência da criança. Então, a criança não pode permanecer mais que 7 horas, até podendo, o parecer diz assim, podendo até 9 horas permanecer longe da família, permanecer com esse atendimento. Então, nós temos que repensar nisso também, porque esse atendimento vai contra a lei que é específica da educação infantil. Então, nós temos que pensar no atendimento, sim, porém, repensar o atendimento com a criança, porque essa lei ela é federal. E nós precisamos cumprir esse tempo de permanência que a criança fica no CMEI. Em relação à saúde, nós temos, dentro de poucos dias, 120 novos profissionais da saúde, chamados do concurso público do PSS. Certo? Com a contratação desses 120 novos profissionais da saúde, nos permitirá abrir o posto de saúde, a unidade do Tomina Gatani, agora no mês de abril, certo? E nós temos também um projeto de ampliação do PA da Vila Oliveira, certo? Reforma e readequação do PA da Vila Oliveira, fazer uma espera coberta, mais confortável, né, para acolher melhor os pacientes que procuram o pronto atendimento da Vila Oliveira, um consultório a mais para aumentar o atendimento, certo? Isso já para os próximos dias. Boa noite, tudo bem? Eu moro lá no Campo Belo. Quais são para ter lá no Campo Belo, ou lá no Manuel Miller, no Planalto, um CIMEI ou um posto de saúde? CMEIs, porque assim, para a construção do CMEI, nós temos a contrapartida do município. Então, hoje, o que é que vem para nós de verba quando a gente faz a adesão desse CMEI? É R$1.450.000. Isso é só para a construção. Porém, tem a demanda, que é a contrapartida do município, que é o muro, e o restante de tudo, né? Então fica por conta da prefeitura. Mas abrindo esse PAR, nós temos interesse sim de novos CMEIs, tanto para o Campo Belo, porque é uma área considerada uma área central também. Exposição muito interessante, a dinâmica. Eu gostaria de lembrar a sua presença na Câmara dos Vereadores, na parte da população, né? A participação, né? de estar junto com um fator que está sendo muitas vezes esquecido, a participação social. Nós estamos vendo aí o esforço governamental, as limitações, né, o dinheiro, as licitações, tudo é muito complicado. Então eu acho que o mesmo cenário daqueles vídeos lá, né, daquela emoção, e o que ocorreu em Rolândia em relação à calamidade, nós temos que apostar mais em cenários onde não fica apenas a prefeitura com todo esse trabalho, né? Mas a população se sentir motivada não só na emergência, mas agora na continuidade. Então, seria fundamental a questão da identidade do nosso município, algo que também foi sua ênfase na campanha, né? A necessidade de uma identidade, porque aí sim a população constantemente vai poder somar e ajudar. Obrigado, Daniel.
a gente tem conversado bastante sobre isso, né? Sobre a identidade da cidade. É uma coisa que eu falei bastante durante a campanha e que realmente eu pessoalmente sinto muita falta disso, né? A gente tem que é a capital do boné, a capital da uva, a cidade canção, a capital do café, a capital da moda, em Rolândia. Rolândia até hoje não tem uma identidade, não encontrou a sua identidade cultural. Então eu pessoalmente, eu gostaria muito de ver, no mais breve espaço de tempo possível, a gente conseguindo encontrar essa identidade, né? Com a participação de todos, né? Que a gente gostaria que todos dessem suas ideias, colaboração. A gente já tem conversado, você tem as sugestões. Acredito sim que o turismo pode ser a saída para isso, né? O investimento no turismo, né? Achar uma identidade através do turismo, da cultura, né? A Rolândia tem uma cultura germânica muito forte, japonesa, italiana, por aí vai. E o que tiver de condições da gente realizar em discussão com a população, com os grupos que sempre voluntariamente se propuseram a discutir a cidade, como você e tantos outros, que Rolândia tem sorte de ter no meio, né? Junto com todos, a gente consegue encontrar uma identidade para a nossa cidade. A gente espera que o mais breve espaço de tempo possível. Gostaria muito que isso acontecesse. Primeiro é sobre as pracinhas da cidade, que são muito feias, estão precisando de revitalização, de bancos novos. A limpeza, a população também pode ajudar. E a segunda, eu tinha conversado com o senhor no começo, eu tinha pedido para que fosse feito, porque eu acreditava que o RH tinha muitos problemas. Eu queria saber se está acontecendo alguma coisa no RH, e uma reestruturação, a verificação, ou seja, uma auditoria mesmo das coisas feitas no RH. Até foi o que eu coloquei aqui, muita coisa está acontecendo que foge aos olhos das pessoas, né? Muitas mudanças internas. A Cristina sabe disso, até outro dia publicou no Facebook alguma coisa sobre isso, né? Então teve mudanças no RH sim, pela necessidade que o Milton, o Francisco identificaram, né? E tantas outras quantas necessárias forem, acontecerão, para o bom funcionamento de toda a administração. Serão feitas. Houve mudanças sim, sem citar nomes nem nada, mas houve mudanças. A auditoria nós pretendemos sim ter uma auditoria na prefeitura. Nós estamos em contato com empresas de auditoria externa, pretendemos fazer uma auditoria na prefeitura. Com relação às praças públicas, o jurídico está finalizando um projeto porque não tem, Rolândia não tinha, de parceria com empresas, as empresas adotarem as praças, certo? Inclusive já temos algumas praças informalmente adotadas por algumas empresas. A gente não pode falar ainda porque não tem, né? Mas já iniciou-se uma conversa, já está bastante avançado sobre isso, né? E nós queremos, né, se tudo der certo, que uma boa parte das praças da cidade tenha uma participação de empresas investindo na praça em melhorias e fazendo a sua manutenção, para que as pessoas tenham onde ir, né, áreas verdes, áreas de lazer, nos finais de semana, enfim, para que se aumente a qualidade de vida da população. De solicitar, eu gostaria de solicitar do setor competente que tem esses valores, provavelmente a Secretaria de Planejamento, qual o montante total de recursos solicitados ao governo federal com relação às obras necessárias em decorrência da calamidade pública. E qual é o prazo e a perspectiva real de recebimento disso, porque a economia nacional, a gente sabe como está, a situação do governo federal, de repente a gente cria uma expectativa muito grande e o tempo vai passar e às vezes esses recursos podem não vir, né, do governo federal. O estadual até acredito que é mais fácil. Mas do governo federal, eu gostaria de saber o montante e a perspectiva que vocês têm e prazos. Com relação ao governo federal, professor, nós tivemos um plano de resposta rápida, que é um plano que é elaborado nos primeiros dias, que é aquilo que a gente precisaria com urgência. Então nós precisamos de máquinas, nós precisamos de contratar pessoas, nós precisamos de combustível. Então esse plano foi elaborado já na primeira semana e encaminhado para Brasília. Se não me engano, R$700 mil, né?
465 mil reais. Certo? Foi para Brasília, né, e nós pedimos locação de máquinas, de maquinário, locação de combustível, contratação de pessoal, e aí o governo federal nos respondeu: para que vocês precisam disso? Certo? Então, por aí o senhor já vê a perspectiva de receber esses recursos, né? Nós temos muita esperança, esperamos que a gente receba mesmo. Mas há muitos empecilhos, né? Por exemplo, nós precisamos reconstruir as pontes, mas a ponte que foi destruída, se houver um caminho alternativo numa determinada área, se a pessoa tiver a opção de fazer um desvio, essa ponte eles não vão liberar recursos. Certo? Então nós esperamos que com esse outro projeto que vai ser encaminhado no prazo de 90 dias, com todos os projetos de construção das pontes e vias públicas e galerias, que o governo nos atenda, se não na totalidade, pelo menos parcialmente, porque a gente precisa mesmo desses recursos. Só concluindo o raciocínio dele, são mais ou menos 30 projetos, deve totalizar valores acima de 20 milhões de reais. Após isso concluído, aí o que a Defesa Civil nos falou, aí vem um embate político. Boa noite, prefeito. Gentileza, eu me chamo Alessandro, sou morador de Jardim Vale Verde. O problema que eu cito aqui é infinitamente pequeno em relação a toda essa calamidade, mas para os moradores daquele bairro é um problema muito sério que ocorre desde que foi fundado, que é a questão do mato excessivamente alto. Aí que bem sabe, existem uma massa falida, vários terrenos, e alguns estão até sobre a administração da prefeitura, e eu constantemente estou na secretaria lá pedindo a devida fiscalização, e ano após ano são comentários, cada hora é uma situação, mudança de empresa, licitação, está sendo licitado, está sendo viabilizado, mas para quem mora lá efetivamente vê o mato, tem um terreno que passa 2, 3 anos sem ser cortado. Eu como proprietário, como pagador do meu IPTU, não entendo como que isso ocorre, como que não é chamada a devida responsabilidade da pessoa dona ou de quem quer que seja a responsabilidade. Porque alguém é responsável. Nós sabemos que tem pessoas que compram imóveis, terrenos apenas com investimento e acham que está dando dinheiro na poupança. Põe lá e deixa e esquece de limpar. Então, tem pessoas que vão ter essa postura, mas cabe ao poder municipal. Eu sei que é um problema muito pequeno diante da cidade, mas por moradores lá é muito grande. Nós já tivemos casos de estupro, casos de furto, material lançado no meio do mato, e extremamente central, o bairro tem um problema muito sério e repetido. Não é uma coisa isolada em função da chuva ou em função do calor excessivo de janeiro, fevereiro. Ano após ano basta verificar. E é a realidade de outras áreas da cidade também, a gente observa. Sabemos a limitação de equipe, de material, de gestões anteriores, de idas e vindas, mas é um problema... Naquela época que estava mato dessa altura. Então nós tivemos que fazer um aditivo. Por quê? Dengue, estado de emergência, cidade feia, bicho, escorpião, cobra, um monte de bicho entrando nas casas das pessoas. Então nós tivemos que fazer um aditivo. Por quê? Porque já tinha sido utilizado mais do que o dobro do que prevê o contrato. Certo? Agora, com a parada da chuva, a gente vai retomar toda essa roçagem. Foi feito um planejamento pelo Vanderlei, pela Secretaria de Infraestrutura. Nós recebemos nessa semana uma roçadeira, né, articulada, que vai ser colocada em operação o mais rápido possível. Contratamos pessoal para fazer isso, como eu falei agora há pouquinho, mutirão de asfalto, desentupimento de bueiro, de roçagem, de limpeza. Se o tempo colaborar, nós esperamos colocar isso em ordem rapidamente. Mas aí tem que ser feita a manutenção, com planejamento, com organização. A gente espera que a gente consiga fazer isso. Mas a gente conta com pessoas como você para nos cobrar quando necessário. Chamar atenção quando faltar, quando tiver algum mato, alguma área da prefeitura que necessite ser roçado. Avisa a gente. E com relação aos terrenos, nós fizemos no final de janeiro uma notificação para os proprietários de terrenos que tivesse um prazo para que eles fizessem a roçagem. A partir daquele prazo, se não fosse efetuada a roçagem, a prefeitura faz e depois cobra a roçagem e uma multa, que não é barato, fica em torno de R$800, certo? Então isso já está sendo feito. Então são as ações que a gente tem planejado para daqui para frente. Também o prefeito notificou a América Latina Logística
na área de domínio, na faixa de domínio do município, e eles já estão começando hoje a roçagem, sabe? O LL tem 15 metros de cada lado, né, na faixa de domínio do leito ferroviário. Então, o mato estava grande, nós entramos em contato por várias vezes com a LL para cobrar deles essa roçagem, certo? Então, acho que ontem ou antes de ontem eles já iniciaram, e acho que o tempo que eles levam para fazer todo o perímetro urbano que passa ao leito da ferrovia é pouco tempo, uma semana, 10 dias eles já concluem esse trabalho. Eu tenho visto uma experiência, eu morei em São Paulo um tempo, quando o Jânio Quadro era prefeito. Aqueles infratores que jogavam lixo nas vias públicas, em terreno baldio, era filmado ou fotografado e a pessoa ganhava um prêmio por aqui. E o infrator, uma multa alta. O caminhão, se não tem dinheiro, confiscava o caminhão ou caminhonete, o carro que foi jogado, usado para jogar o lixo. Isso não poderia ser implantado aqui na prefeitura, e tinha mais. Aí colocava lá assim uma faixa, essa via foi pavimentada com multas aplicadas por esse motivo. Essa praça foi reformada ou feita por infratores que jogavam lixo nas ruas. Se colocasse assim, talvez o culpado ia pagar e ia sentir no bolso. Aí talvez a educação seria um pouco cobrada, né? E tem que ser cobrado desse pessoal. Eu penso assim, tem condições de implantar um sistema desse aqui? E a gente participação das pessoas, para que a gente faça análise e depois coloque isso em prática, né? Mas pode ser feito, pode ser estudado, feito um estudo em cima disso e depois ver a viabilidade de se colocar isso em execução. A gente sabe que o primeiro passo sempre para tudo isso é a orientação, é a educação, né? E isso a gente fala até mesmo com relação à dengue, né? O lixo, o mato, os quintais de cada um, né? Tudo isso que a gente sofreu na nossa cidade agora em consequência das chuvas é por causa disso, pelo descarte incorreto das coisas, né? De garrafas, de latinhas, de material de lixo que deveria ser descartado de maneira correta, mas é jogado na rua, no terreno vazio, entope o bueiro, a drenagem é prejudicada, tem alagamentos, né? Isso leva a doença, mato alto, sujeira, bicho, escorpião, tudo isso. Então, o primeiro passo é a educação, é a orientação, orientar, até se esgotar. Não deu certo? Pode-se implantar uma multa, alguma coisa nesse sentido, né? A gente agradece a sua ideia, a gente vai pensar nisso e ver a viabilidade de colocar isso em execução. Trincheiras. Eu gostaria de saber mais sobre o prazo para que essas obras comecem, se ela é uma obra federal, se ela é do Estado. Como é que estão essas obras da trincheira, já que o trem na nossa cidade tem sido grande alvo já de reclamações da população, que passa, fica. Teve sim, o trem agora passa mais rápido, mas às vezes a gente está correndo, está com pressa para voltar a trabalhar, e o trem está ali passando. Como é que está isso para o nosso município? Bom, o conhecimento que a gente tem na trincheira é que é um projeto antigo, né? Já vem de vários anos, da gestão anterior, de Johnny mesmo, né? A prefeitura recebeu um ofício de que isso aí a verba foi liberada, no valor de 7 milhões e alguma coisa, que a empresa já está contratada e que essa obra vai iniciar. A informação que não chegou foi só essa, né? Eu acho que o prefeito tem uma... Em relação à trincheira, surgiu, tem até uma ideia, né? Está se pensando dentro da prefeitura, hoje onde a Simbal ocupa o espaço lá, né? Ali existe uma trincheira natural, né? Quem conhece ali, né? Essa ideia surgiu dentro da prefeitura agora, não sei se isso era antiga, mas pelo menos foi aventada agora. Nós estamos iniciando um projeto para fazer uma trincheira que já existe. É só fazer o acesso ali, está muito fácil. Ali com pouco dinheiro vai sair uma trincheira municipal. Agora, essa trincheira que você está me falando ali, que é naquela região ali da Presidente Vargas, é um projeto antigo e está ocorrendo naturalmente, até sem nossa intercessão. É louvado, né? A gestão anterior trouxe esse projeto. Como a gente está iniciando novos projetos que gestões futuras irão executar ou concluir, né? É um processo natural de administração pública. E eu acho que vocês puderam observar nessas visitas que atrás da Simbal ali está em divisa com o Jardim Manuel Miller.
e justamente ali desce a água, aquela água ferrenha ali, que sobe do lado ali da Casa Espírita Maria de Nazaré, você vê que foi até fechado, e conforme ela vai se afundando, ao invés de abrir, ela vai fechando. Acho que vocês precisaram observar isso aí. Então, é mais uma coisa que tem que ser olhada no município. Não, né? isso já estava no Secretaria de Planejamento, esse foi levado lá, já é de conhecimento nosso, já tem projeto andando nesse sentido para resolver. É um projeto caro também, de galeria, mas tem que ocorrer ali. Ali é seríssimo o problema. Ali é já é de nosso conhecimento total. Pode ficar tranquilo, está encaminhado. Então tá bom. Obrigado. Bom, convidamos agora o senhor prefeito para fazer as considerações finais. Por favor, prefeito. Agradeço mais uma vez a presença de todos, a participação, e mais uma vez eu quero reforçar que todos participem mais vezes, né? E essa presença aqui foi grande, que aumente cada vez mais, né? E que a participação seja exclusivamente essa, seja com ideias, seja com sugestões, críticas também, por que não, né? Mas que cada vez mais a gente tenha mais de vocês, que são pessoas que eu tenho certeza que são pessoas interessadas em ajudar a nossa cidade. É isso que a gente quer. Agora nós vamos levar isso para os bairros. Uma reunião como essa também faremos mais vezes, mas contamos bastante com a participação de todos vocês. As ideias, como apareceu uma ideia, podem surgir 2, 5, 10, 20, que podem ser transformadas num projeto de lei, em uma ação que vai beneficiar muita gente na nossa cidade, e é isso que a gente quer. Então eu agradeço muito a presença de todos vocês e que venham mais vezes e mais gente. Obrigado a todos.